Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as linhas de trabalho da Umbanda, tá bom? Antes disso eu peço para que vocês se inscrevam no canal para que você veja minha camiseta. Gente, vocês vão ter que me aguentar. Olha esse design exclusivo. E esse design aqui é da minha cigana, gente. Até as medalhinhas que ela usa na cintura, que ela usa no cabelo, o leque amarelo, tudo é ela, né? Dá pra ver, tá escrito Sarita, né? Esse daqui realmente é exclusivo, viu, gente? Que é só dela. O designer da Tuque não quer colocar ela à venda de jeito nenhum. Essa ele fez pra mãe. No qual ele fez uma surpresa, porque a primeira camiseta que ele fez foi aqui, I Love Tuque, e a segunda foi essa daqui da Sarita, e me fez uma surpresa, que essa daqui realmente ele não tinha passado para eu ver o design dela, viu? Então foi uma surpresa. Então assim, a mãe é chorona por natureza, então imagina, eu ficava ó, soluçando. Uma surpresa maravilhosa. E ó, para quem quiser adquirir essa camiseta, vocês vão me aguentar, gente. Vocês imaginam que nós temos 14 orixás aí para apresentar? E a mãe pretende vir em cada vídeo com um design diferente. E fora as linhas de trabalho da Umbanda, que é o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, tá bom? Compartilhem, curtam, dê o seu like, tá? E para ajudar a gente aí a trazer engajamento para a gente continuar o nosso trabalho, tá bom? Bom, quando a gente fala linha de trabalho, o que eu quero que vocês entendam que orixá é a divindade, linha de trabalho da Umbanda, vou dar um exemplo, caboclo. Tá? Então, o caboclo ele pode ser ele é uma entidade, tá? Então assim, ele encarnou, ele já foi homem em uma encarnação e ele veio evoluindo até virar o espírito de luz. Por isso que eu falo que as entidades, eles sabem as nossas necessidades, né? Eles sabem aquilo que a gente sente, eles não sentem com a gente, é diferente. Uma entidade, por exemplo, no caboclo não vai ficar triste porque você deixou de fazer algo. O problema é seu, você que não fez. O caboclo não vai se importar, um exemplo, se você colocou um nome nele e ele tem outro. Se um pai de santo deu um nome para o seu caboclo e ele tem outro, tá? Porque isso também para ele não é importante. O importante é o que você vibra e o que você sente aqui dentro. Então, quando a gente fala das linhas da Umbanda, são os caboclos, os boiadeiros, os marinheiros, os herês, os exus, as pombagiras, o exu mirim, o povo cigano, né? Os pretos velhos. Esses sim são as linhas de trabalho da Umbanda. São as entidades quando vocês chegam no terreiro e é eles que vocês estão esperando para passar por consulta e não os orixás. Os orixás é uma divindade que passa, né, que nem aqui na nossa casa, por exemplo. Estou falando da Tuque, gente, quero deixar isso bem claro, porque existe uma diversidade enorme quando a gente fala de região, quando a gente fala de cultura de cada região. Então, quando eu falo da Tuque, a gente aqui passa, eu chamo de 7 linhas de trabalho. São desde o povo cigano, que a gente começa, né? Toda a nossa agenda ela vai começar com o povo cigano. Por que com o povo cigano? Porque a mentora da mãe é uma cigana e foi ela que nos uniu. Foi ela que trouxe todo esse aprendizado, todo esse trabalho que eu faço como mãe Renata. Então, por consideração a ela e por ela que trazer, né? Eu falo que ela é a minha, meu guia, né? Não é a minha, que ele não é meu. Ela me guia, né? Diante desse trabalho. É como se fosse a guia principal, a guia responsável por tudo que eu faço depois. Então, quem me ensina, quem traz esses ensinamentos, começa por ela. E a partir daí, num trabalho com preto velho, eu vou aprender com preto velho. Num trabalho de caboclo, eu vou aprender com caboclo. É até interessante porque me fizeram uma pergunta, hoje inclusive,
falou assim, mãe, que nem eu tenho minha parte holística, né? Tenho a parte onde eu tiro a carta com a cigana, e hoje eu vim, né, com a camiseta dela, eu já falei para vocês, eu vim com uma das pedras que faz parte, né, da minha energia de proteção, essa pedra aqui, esse cristal, uma sodalita. Então a cigana em si, ela trabalha muito, se vocês entram na minha sala, onde eu tenho esse espaço holístico, é muita pedra, é muito colorido. Então tudo que me conecta à entidade, né, a cigana, o que me conecta ao cigano, porque o trabalho dos cristais, quem me ensinou foi o cigano, né, a terapia com os cristais. Então, tudo que eu tenho ali são elementos de conexão com o povo cigano. Tem várias santas Saras, inclusive, né, lá no espaço, vários ciganos, ciganas. Tem o cigano principal, a cigana principal, né, que é a cigana do pandeiro e o cigano do violino, que ficam na porta do espaço. Então, não é porque lá é um espaço cigano que a outra entidade não vem trabalhar, e foi justamente a pergunta que me fizeram hoje. Então, se eu estou atendendo uma pessoa, e assim, gente, eu tenho uma tranquilidade muito grande de dizer que eu não trabalho pelo valor das cartas. Então, as cartas têm um valor de trabalho. Mas se a pessoa sentar na minha frente e a cigana chegar para mim e falar que essa pessoa não tem permissão para abrir a carta naquele momento, porque nós temos que fazer um outro trabalho com essa pessoa, eu aceito e nós vamos fazer um outro trabalho com essa pessoa. Às vezes, a vidinha da pessoa está tão fechada, está tão amarrada, a pessoa está tão amargurada, a pessoa está tão vingativa, que não tem como a gente simplesmente abrir a carta. Não vai ser saber do futuro que vai resolver a vida dessa pessoa, se essa pessoa não mudar aqui dentro, tá? Então, aí nesse trabalho, muitas vezes, quem vai me orientar é um caboclo. Então, a cigana, né, que é a minha guia-chefe, a minha guia-mentora, ela vai permitir que as outras entidades ali trabalhem junto, né, para ajudar naquilo que aquela pessoa realmente precisa naquele momento. Então, quando a gente fala de falange, né, de linhas de trabalho, é deles que eu estou falando. Então, quando eu falo da diversidade, então assim, cada região tem uma forma de trabalhar. Aqui na nossa casa, por exemplo, a mãe não trabalha com a linha dos malandros. Mas não é porque eu não quero, não, simplesmente os malandros, eu respeito que é uma linha. A origem dessa linha veio da macumba, lá no Rio de Janeiro. Então, os malandros, ele surgiu lá no Rio de Janeiro. Então, assim, aqui na nossa casa, se eu abrir para essa linha, lógico, eles vão vir, cada um vai ter o seu, mas não é uma linha que faz parte lá do começo da Umbanda ancestral, conforme eu falo para vocês que a nossa casa trabalha. Então, os malandros, veio uma linha que foi original, que foi implantada na macumba no Rio de Janeiro. Então, por isso que quando a gente fala da ancestralidade das entidades da Umbanda, da linha de trabalho da Umbanda, os malandros não se encaixam nela. Então, por isso que eu falo, a diversidade de casa para casa, de dirigente para dirigente. Um outro exemplo, na nossa casa, o seu Zé Pilintra, nós cultuamos, né? Hoje eu não tenho nenhum filho que receba seu Zé Pilintra, porém ele está na nossa casa. Só que o seu Zé Pilintra, ele se faz presente na gira de baiano, entendeu? Em algumas casas, o seu Zé Pilintra se faz presente na gira de Exu. Eu tenho o seu Zé Pilintra tanto no meu altar de direita, quanto no meu altar de esquerda. Tá vendo? Então, assim, isso é diversidade, isso é de cada casa, é a forma como a espiritualidade se apresentou em determinado momento para cada pai ou mãe de santo. Então, aqui na nossa casa, o seu Zé, ele entrou por causa de um filho. E o filho saiu e ele continuou. Então, a gente continua trabalhando com ele aqui, continuo cuidando, continuo cultuando, até o dia que ele me trouxer um outro filho que traga a energia dele, né? Que traga a incorporação, tá? Então, quando eu falo, essa questão da região, da cultura de cada um, é isso. Então, um exemplo, eu sei que eu tenho um casal que eu cuido e eles são do sul. E aí, quando a gente fala, eles acham estranhos, né? Até quando eles vêm na gira, por quê? É totalmente diferente. Lá, por exemplo, tem a linha dos gaúchos. Agora, não tem cabimento eu tirar a linha do gaúcho lá do sul e trazer aqui para Salto, simplesmente porque eu sei que lá tem. Aí eu vou abrir mais uma gira, mais um trabalho, sendo que eu trabalho dentro da ancestralidade,
né? Só que quando a gente fala a gira do gaúcho, né? A gira do mineiro, na verdade quando a gente fala dos gaúchos, podem ser o quê? A linha dos boiadeiros, que a gente cultua aqui, né? A linha dos mineiros pode ser os caboclos que a gente cultua aqui, entendeu? Então, não importa a nomenclatura que eles têm, o importante é a energia que se trabalha. Então, aqui, por exemplo, quando a mãe fala para vocês que trabalha com a ancestralidade, então tá, aqui a gente corre as 7 linhas, então a gente corre gira de caboclo, é gira de caboclo, boiadeiro é boiadeiro, marinheiro é marinheiro, baiano é baiano. O máximo que chega aqui é ser o Zé na gira de baiano. Mas do contrário, e a gente não tem virar a banda. Então assim, as entidades me ensinam que todos eles têm a mesma força, todos eles têm a mesma luz, todos eles são capazes de vencer demanda, de cuidar de magia negra, de cuidar de qualquer problema que nós como seres humanos possa ter naquele momento. Então um preto velho pode fazer descarrego. Só que às vezes as pessoas têm aquele folclore, né? De que só Exu que faz, só Exu que desmancha, só Exu, nossa, isso aqui é tão pesado que só Exu vai dar conta. Não, Exu é uma entidade muito poderosa como todos os outros, como todas as linhas de trabalho da Umbanda. Todos eles têm o seu poder. Eu falo que quando a gente não consegue resolver determinado assunto com a linha da direita, um exemplo é dia de caboclo, o caboclo veio, trabalhou e ali ele não conseguiu finalizar aquele trabalho, mas não foi por causa da entidade, e sim porque a pessoa não estava preparada para receber aquele trabalho. Às vezes a pessoa está tão focada, quem vai resolver o meu problema é só Exu. Aí sim nós, né, como pai de santo, como mãe de santo, como dirigente, a gente vai ter a consciência de que a gente precisa ajudar aquele próximo ali. Então, se aquele próximo ele acha que só vai ser ajudado se a gente trouxer a esquerda, que venha a esquerda, entendeu? Mas não no mesmo dia de um trabalho de caboclo. É isso que eu falo de virar banda. Então, o dia que eu vou trabalhar com caboclo, eu vou trabalhar com caboclo. O dia que eu vou trabalhar com Exu, eu vou trabalhar com Exu. Então, essa diversidade que existe, o que a gente precisa tomar cuidado? Cada região com a sua particularidade, sul, né, o sudeste, o nordeste. Então, o nordeste, por exemplo, é interessante porque lá a linha de baiano são os cangaceiros, entendeu? Ao mesmo tempo, os boiadeiros. Então, olha que no fim trabalha todo mundo na mesma energia. Então, como eu falei de novo, a nomenclatura não quer dizer nada. Então, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que prestar atenção... deixa eu falar uma outra coisa que é importante. Quando a gente fala da linha dos marinheiros, tem a linha dos marinheiros, os piratas, né, que se apresentam como piratas, eles fazem parte da linha dos marinheiros. É ali que é para eles trabalharem. São espíritos lá de trás, que eram realmente aqueles navegantes, pirata, que faziam até, né, foram alcançando a luz no decorrer do tempo. E vieram trabalhar na Umbanda, viraram espírito de luz. A partir do momento que ele virou um espírito de luz, costumam jogar os piratas na esquerda. Por quê? Porque fez muita maldade, porque os piratas são ruins, o pirata isso e aquilo... Gente, tem coisa que é folclore, tem coisa que não dá pra gente levar ao pé da letra. Se hoje um pirata pode incorporar na Umbanda, é porque ele é de luz. E se ele se dá o nome de pirata, é justamente por quê? Porque com a luz que ele alcançou, muitas vezes ele não quer esquecer o que ele fez lá atrás. Um exemplo do Exu Caveira. O Exu Caveira, ele podia ter a forma de homem, mas realmente ele não tem forma de homem. Ele tem a forma de caveira. Por quê? Porque ele fez coisas lá atrás que ele não quer esquecer. Ele quer ter a luz que ele tem hoje, mas ele não quer, é como se fosse ele cria uma punição para ele mesmo. Eu vou estar nesse formato para eu jamais esquecer aonde eu cheguei e por que eu cheguei aqui. Então ele não quer ter o corpo, né, espiritual como se fosse de um homem, e sim de caveira. Então quando a gente fala, né, só para vocês entenderem, para a gente poder finalizar, orixá é orixá. Linha de trabalho são as entidades que vêm no terreiro para vocês se consultarem com elas, tá bom?
Eu espero que vocês tenham conseguido entender agora essa diferença e, de novo, se a mãe traz o assunto aqui, porque o assunto é pertinente à nossa Umbanda, diz respeito à nossa Umbanda, as pessoas perguntam e eu trago o assunto para você para maiores esclarecimentos. E aproveite o assunto, podem comentar, se vocês quiserem saber de alguma entidade, de algum guia, né? Se vocês têm interesse de saber mais sobre isso, me mandem os comentários que a mãe vai estar falando um pouquinho mais sobre cada assunto, tá bom? Vou ficando por aqui. Antes disso, eu peço de novo para que vocês... Olha minha camiseta! Enganei vocês, né? Agora sim, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal. Dê o seu like, compartilhe e nos ajude aí a alcançar aí, pelo menos chegar nos 1000 inscritos, que tá faltando pouco, tá bom? Obrigada por estarem comigo até agora. Aproveite, ó, acompanhe a gente também nas redes sociais, tá bom? Porque sempre, seja nas redes sociais, seja aqui no YouTube, que a gente vai estar sempre falando do quê? De Umbanda, falando de coração para corações, e até o próximo vídeo.